Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de lógica. Tá com um pouquinho de chuva aqui no fundo, mas espero que não atrapalhe o vídeo, tá? A gente estava vendo então os silogismos, né? E em especial no caso do silogismo categórico, mas acho que dá para dizer de todos os silogismos, o silogismo em si, né, ele vai de uma lei geral para uma mais particular, né? Até o Padre Jorge fala disso, né? O silogismo é colocar um caso específico, né, particular, sob uma lei geral, né? Então, se a gente disser que os animais têm uma certa característica, né, algo que é comum a todos eles, e a gente sabe que os homens são animais, então a gente descobre algo a respeito dos homens, né? Mas de onde que vem então essas proposições gerais? Porque todo silogismo tem que ter pelo menos uma proposição geral, né? Então, como que a gente pode dizer coisas a respeito de todos os animais, de todos os homens, né? De todo, que a gente talvez nem conheça todas as espécies de animais e a gente não sabe se tudo, a gente nunca vai conhecer todos os indivíduos de uma de uma única espécie, né? Porque a gente também está falando de leis que devem valer para todo o tempo, todos os tempos, né? Deve valer também para os animais que vieram antes, que estão aqui agora, que vão vir depois, né? Também para todas as leis físicas do universo, né? Então, como que a gente consegue dizer a respeito de tudo se a gente só conhece partes, né? A primeira coisa que o Padre Jorge diz é tipo, vamos eliminar aqui um caso mais fácil, né? Que se a gente lembrar que existem juízos analíticos, né? As proposições analíticas universais são fáceis, porque existe uma conexão necessária, né, entre o sujeito e o predicado, né? A gente encontra o predicado no sujeito ou o sujeito no predicado, né? Só entendendo, né, o que é do que se está falando, a gente percebe essa conexão, né? Na matemática tem bastante disso, né? Talvez eu tenha dado, acho que o exemplo da água ferver a 100 graus Celsius a nível do mar e 100 graus Celsius é a temperatura que a água ferve a nível do mar, né? Alguma coisa assim. Então, nas proposições analíticas, existe uma conexão necessária entre sujeito e predicado. Então, aqui é simples, né? Mas e no caso das sintéticas, que são o outro tipo de juízo, né? O outro tipo de proposição? O que nos permite, né, fazer juízos sintéticos universais é a indução. Nesse caso, o predicado é descoberto como parte do sujeito não pela análise das noções, mas pela experiência, né? Então a gente define indução como o processo legítimo de derivação de leis universais a partir de casos individuais. Então toda a lei da natureza pode ser entendida como uma relação entre causa e efeito. Então, quando podemos atribuir um efeito a uma causa? É quando chamamos de causa aquilo que verdadeiramente é a razão do efeito, e não apenas uma circunstância, ainda que essa apareça em conexão com ele, né? Às vezes a gente tem coisas que aparecem aparecem conjuntamente, né? Mas uma não é causa da outra, né? Então, o Padre Jorge diz: quando descobrimos a exata qualidade em virtude da qual o efeito é produzido, nós dizemos com confiança que, dadas certas circunstâncias, essa causa produz o efeito. Então, a gente tem que olhar para o que está acontecendo e entender por que um certo fenômeno gera outro, né? Um é causa do outro, né? Então, o Padre Jorge diz assim: o processo de indução é puramente abstrativo. Se ao estudarmos um efeito Azinho, chegamos ao resultado de ter como sua causa, né, como causador, negligenciamos tudo o que pertence apenas às instâncias singulares e dizemos que A, enquanto tal, produz Azinho, né? Então, isso é diferente de ter um objeto com várias qualidades, além de Azão e Azinho, porque ele está pensando que a gente tem casos particulares que têm diferenças entre si, mas a gente vai poder olhar para um A, para alguma coisa que é comum entre eles, né? Para mostrar que esse A que gera o efeito, né. Então ele não é um processo raciocinativo, é isso que ele está tentando dizer. Não tem um raciocínio, tem uma abstração em que a gente vai excluindo certos aspectos, né, e encontra apenas um que é a causa, né, que é o responsável por esse efeito, né. Podemos dizer, portanto, que a dificuldade da indução é prática mais do que lógica. Por isso que a ciência é difícil, ela não tem um raciocínio lógico único que você bom, tem, mas não tem uma regrinha simples para você fazer ciência e você só segue aquilo, você tem que imaginar, pensar,
criar outras hipóteses, né, testar, inventar jeitos diferentes, né, porque a ciência lida sobretudo com indução, né, com você fazer alguns experimentos, né, e descobrir leis universais, né. Então a passagem da mente do particular para o universal não admite uma variedade de formas como no silogismo. Porém, vemos na história da ciência que a descoberta das leis universais não é tarefa fácil. É comum, então, a gente diz, né, que a indução depende do chamado princípio da uniformidade da natureza, né? Que ele é escrito assim: todas as relações de causa e efeito são uniformes, né? Ou a mesma causa irá produzir, nas mesmas circunstâncias, o mesmo efeito, né? E vice-versa. O mesmo efeito é sempre consequência da mesma causa, né? E a questão é que isso tá certo, mas muitos autores tentam expressar essa dependência de que a indução tem com relação ao princípio da uniformidade em termos de um silogismo. E o padre Jorge acabou de falar que a, a indução é puramente abstrativa, não é um raciocínio propriamente. Então, mas os outros autores colocam assim: há entre azão e azinho, não, desculpa, pulei a premissa maior. Toda relação de causa e efeito é uniforme. Há entre azão e azinho uma relação de causa e efeito nas instâncias observadas. Conclusão, né? Logo, a relação de causa e efeito entre azão e azinho é uniforme, às vezes nas instâncias observadas, né? Aí o Padre Jorge critica isso, né? Dizendo que se a gente já entendeu que azão, para a gente afirmar que existe entre azão e azinho uma uma relação de causa e efeito é porque a gente já saiu das instâncias específicas, né. Então, a gente já precisa ter abstraído e chegado à conclusão de que existe uma relação entre azão e azinho, né. Então, um caso que eu acho que depois eu vou falar também nos vídeos mais pra frente, né, se você pensar, que a madeira flutua na água, né, ela boia na água, mas tem coisas que não são madeira e também fazem isso, então não é a madeira enquanto tal, é o fato de a madeira ser menos densa que a água, né. Então, quando você faz isso, você já abstraiu, né, e você já chegou a uma relação, universal entre azão e azinho. Você já usou o princípio da uniformidade da natureza para chegar nessa relação entre azão e azinho. Então, né, caso contrário, não temos uma base para a conclusão, ainda que usemos o princípio mostrado anteriormente. Para você chegar nessa premissa menor aqui, que é há entre azão e azinho uma relação de causa e efeito, isso já é uma regra universal, você já usou o princípio da 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 uniformidade da natureza, né. Então você já não adianta você fazer esse silogismo. Beleza, o silogismo tá, tipo, certo, mas a uniformidade da natureza já tá antes, né, já tá bem mais, eh, íntima ali dentro, né, bem mais, presa você precisa dele para chegar nessa própria premissa, né, então esse silogismo fica, tipo, estranho, né, não é ele que expressa verdadeiramente a relação que a indução tem com o princípio da uniformidade da natureza, é algo ainda mais ligado, né, mais unido. Vamos lá? Então podemos entender a dependência do princípio da uniformidade de uma outra forma, então vamos deixar essa de fora, porque essa está errada. Então ele é uma garantia de que as nossas leis universais que formamos mentalmente estão correspondidas na ordem real. O princípio da uniformidade não é um cânone da indução, como o dictum é para a dedução, né? Pois ele não responde à pergunta como a mente chega à conclusão de que a ação é a causa de A. Mas ele responde à pergunta: a mesma causa real produz sempre o mesmo efeito? E a resposta é sim, né? Então, ele não te dá uma regra de como fazer abstrações, ele só diz que fazer induções, né? Só diz que é possível fazer induções, né? Então, a gente precisa diferenciar entre causa e condição. A indução requer a identificação correta da causa de um efeito. Mas como podemos fazê-lo? Então, o Padre Jorge diz assim: quando escrevo em minha mesa, posso dizer qual é a causa das letras que se formam no papel? Eu sou a causa? Poderiam os fabricantes do papel, da caneta, a transportadora, a loja em que os comprei serem chamados de causa? Eu conseguiria escrever sem a lei da gravidade, né? Então ele pega a definição do Thomson, né, o famoso Lord Kelvin da termodinâmica, né?
que ele vai dar uma definição de causa que é parecida com a dos escolásticos, né, que ele fala assim: chamamos de causa de algo a soma dos fatores aos quais ele deve o seu ser". Então acho que o Padre Jorge só muda um pouquinho, né, que a definição mais parecida com a dos escolásticos é aquilo que faz a coisa ser o que é, porque a causa é uma coisa, condição é outra, né. Então, a gente vê primeiro a gente aplica esses conceitos às 4 causas de Aristóteles, né, usando o exemplo clássico da estátua, né, então, a causa final, a finalidade de uma estátua vai determinar as características dela, né, quer dizer, se a o acho que o exemplo que ele dá seria de, por exemplo, se ela é feita para ser colocada num lugar pequeno ou se ela é para um espaço público, né, isso vai mudar o tipo de a função, ou vai mudar o tamanho, pode mudar toda a maneira como a estátua é feita, né, ela vai ser diferente de acordo com a finalidade que para a qual essa estátua foi feita, né, então a causa final muda o ser da estátua, portanto ela é verdadeiramente uma causa. Então a causa eficiente, né, o escultor é quem determinará os traços, foi seu cérebro que a concebeu e ele que a executou. Então quer dizer, uma mudança ali na causa eficiente, né, no escultor vai gerar uma estátua diferente. Também o material, então com um material diferente teríamos uma outra estátua, né, ela não seria, uma estátua diferente. Às vezes a gente pode pensar: "Bom, eu posso fazer a mesma estátua em materiais diferentes", mas o que está acontecendo é que você está falando assim, a mesma figura, né, vai estar em materiais diferentes, mas são estátuas diferentes, né. Uma é de um jeito, outra é feita de outro, né, ainda que seja a mesma figura, o mesmo desenho, por assim dizer, né, são estátuas diferentes. Eu achei que o Padre Jorge só esqueceu de mencionar que não é só o tipo de material, né, mas, quando você olha 2 estátuas, aí sim, iguais, feitas de materiais iguais, a diferença entre elas é que elas são feitas de pedaços diferentes do mesmo material, né. Elas podem ser ambas feitas de mármore, mas são pedaços diferentes de mármore que vão para fazer cada uma, né, então essa porção do mesmo material também é uma causa material diferente. Não é só o tipo de material, mas também a porção do mesmo material, né. E a última é a causa formal, né, ela faz com que a estátua seja uma estátua ou seja uma estátua de alguma pessoa, alguma coisa, né, então, se eu mudo essa forma, vira uma outra estátua. A questão é que cada uma dessas causas faz com que, se você mudar alguma coisinha ali, se torne uma outra estátua, né, uma estátua com uma forma diferente, se for é uma outra estátua, com material diferente, é uma outra estátua, em porções diferentes do mesmo material, é uma outra estátua. Com um outro escultor, provavelmente, vai ser uma estátua diferente, né. E se tem uma finalidade diferente ao se fazer a estátua, também vira uma outra estátua. Por isso que são causas, são coisas a qual a coisa deve o seu ser. Se elas fossem diferentes, seria um ser diferente, né. Não que não seriam estátuas, mas seriam outros tipos de estátuas, né. Então o Padre Jorge fala assim: "Se a estátua for transportada de barco ou avião", na época dele acho que nem tinha como transportar com avião, foi eu que coloquei o exemplo do avião, né, "ela não será outra estátua. Se o mármore usado tiver características semelhantes, não importa se é inglês ou italiano", eu acho que era mármore? É, mas então, quer dizer, não importa se o mármore é da Itália ou da Inglaterra, contanto que ele seja o mesmo tipo de mármore, né. Embora, por exemplo, a coisa pode ficar um pouco mais complicada, né, eu estava pensando assim: tá, mas se a estátua for transpor às vezes o escultor, né, foi encomendado para ele uma estátua que é para ser transportada de um certo jeito, e ele precisa adaptar a estátua para que ela possa ser transportada, né. Sei lá, às vezes um certo tipo de transporte tem certas limitações e tals, né, então quer dizer, o transporte aí seria uma causa? Aí eu penso assim: bom, na verdade é que a causa eficiente, que é o escultor, né, que está fazendo ajustes para um certo fim, né, porque o fim seria também fazer com que a estátua fosse transportada, por exemplo, por barco. Então, imagina que a estátua para ser transportada por barco é de um jeito, para ser transportada, sei lá, por um caminhão é de um outro jeito, né, ou seria melhor de um outro jeito. Então ele faz ajustes, mas isso não significa se por acaso acontecer de a estátua não ser transportada do jeito que ela foi planejada, continua sendo a mesma estátua, né. Então tem umas dificuldades aí, né, que não são fáceis de resolver também, mas é bem interessante você pensar a respeito, né. Mas a princípio, se ela vai ser transportada
de avião, por um caminhão, por um navio, né, isso em si não faz com que a estátua seja um outro tipo de estátua, né, seja uma outra estátua, né. Então o local de onde o mármore veio, a maneira como foi transportado, a pessoa que a carregou, né, a estátua, né, não alteram o ser da estátua, por isso não são chamados de causas, mas de condição. Condição é aquilo que permite as causas agirem na obtenção de um efeito, mas não fazem que esse tipo de coisa seja o que é. Então, às vezes a condição ela até é necessária, né, se não tiver alguém para transportar a estátua, ela não bom, ela vai ser gerada, mas ela não vai estar no lugar onde ela deveria, né. Então tem as condições, elas às vezes são até necessárias mesmo, mas elas não fazem com que a o ser seja o ser que é, né, então ela não altera o ser da coisa, né. Aí tem uma exceção que é tipo a causa determinante, que eu achei o nome muito mal dado, porque ele é uma condição, não é uma causa. Então é muito fácil chamar de condição determinante, mas chamam de causa determinante, não entendi por quê. Mas o Padre Jorge colocou assim: há, contudo, uma condição que merece menção especial, já que é rotineiramente chamada de causa, né? Então, porque se é uma condição, por que que se chama de causa, né? Porque acabou de falar que tem uma diferença importante entre condição e causa, né? Mas se, por exemplo, acendo um fósforo, a fricção que provoquei é uma condição e não causa da chama, pois a chama poderia ser causada pela temperatura ou por agentes químicos, né? Você pode acender um fósforo pegando uma lupa, né? Colocando ele debaixo do sol e o calor pode gerar, acender o fogo, né? Você não precisa dar fricção. Ela não, então a chama não deve o ser dela à fricção que você fez o fósforo, né? Essa é só uma maneira possível, uma condição para gerar a chama, né? Aí também, por exemplo, um químico poderia apontar diferenças entre a chama, né? Uma chama causada talvez de um certo jeito ou de outro, mas a chama propriamente dita não depende de você ter friccionado o fósforo, você ter esquentado ele, né? Usado algum outro agente químico, né? Então, porém, né, a minha ação apenas coloca em ação, ficou feio, né? Minha ação coloca em ação, mas coloca em movimento, né, as forças que estavam presentes no fósforo no estado necessário para o exercício do poder causativo que elas possuem. Quer dizer, basicamente você já estava com a faca e o queijo na mão, né? Já estava o fósforo, estava o palito de fósforo, né? Tem o fósforo que está ali na caixinha para você acender ele, né? Contudo, este ato possui caráter especial, já que foi ele que liberou essas forças. Há condições que, apesar de necessárias, não colocam o processo em movimento. Então, ok, essa é uma condição diferente, mas tá, e chamam ela de causa, né? Uma causa determinante, que já faltava ela para fazer, para encaixar todas as peças, né? E fazer o negócio acontecer. Em virtude desse caráter originador, esse tipo de condição é chamada de causa determinante. Ela determina, né, mas porque causa, sei lá, mas é assim. Então vamos ao reconhecimento da causalidade. Há casos em que o reconhecimento da causalidade é simples e podemos, portanto, generar a partir de alguns poucos casos a respeito ou mesmo de um, como no caso de uma pegada, né? Que geralmente na ciência a gente tem que fazer vários experimentos, tal, mas ele fala assim: olha, o Robson Crusoe, quando ele tá perdido na ilha, ele vê uma pegada que não é a dele, né? Ele percebe na uma pegada o suficiente para ele perceber que tem uma outra pessoa na ilha, né? Se for uma pegada bem feita, né, que realmente você consegue ver que é uma pegada mesmo e que não é dele, né? Bom, tem que ter alguma outra pessoa na ilha, né? Basta então um caso, né? Porque também é um caso simples, né? Mas mesmo nos casos mais complexos, somos capazes de entender a relação causal, por exemplo, no caso da malária, quando o agente causador foi descoberto. Porque isso vai ser importante para a gente reconhecer a causa, porque não adianta ficar fazendo um monte de experimento. O importante é a gente olhar para o que está acontecendo e entender uma relação de causalidade. Em outros casos, porém, né, não conseguimos entender a relação causal, como na formação da água a partir de hidrogênio e oxigênio, né? Hoje em dia a gente avançou bastante, então acho que, tipo, dá para entender mais ou menos, mas é quando você olha a princípio é muito estranho, né, que você junta os 2 gases e forma tipo um líquido, é bem um negócio bem estranho, né. E em defesa do Padre Jorge, né, o oxigênio e o não é que só junta, né, o oxigênio com o hidrogênio, você quebra o gás oxigênio no meio, né, basicamente, né, e você bota 2 hidrogênios ali, né, fica não é só uma concatenação, uma junção, forma uma reação bem complexa ali, né.
Então muda totalmente as propriedades do hidrogênio e oxigênio para a água, né? Por isso que é bem difícil a gente entender essa relação. Você tem que ter toda uma teoria extremamente complexa mostrando, explicando quantos elétrons tem o oxigênio, quantos elétrons tem o hidrogênio, que a ligação é simples, que ficam dois pares de elétrons do oxigênio livres, que eles fazem com que a molécula tenha um ângulo, né? Blá 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 blá, e aí vai. Nesses casos, é necessário um número de experimentos, um grande número, né, antes de a lei ser considerada estabelecida. Mas a repetição não é parte do processo lógico, é preliminar a ele. O processo lógico em si é você entender a relação. É você entender, por exemplo, eu falei, né, do caso da madeira ser menos densa que a água, é você entender que ser menos denso que a água significa que você vai flutuar na água, que tem uma relação, é como se a água fosse, por volume, mais pesada que você. Então ela te empurra para cima, basicamente, né. Então você entendeu que tem uma relação nisso, né, tipo peso, é como se ela fosse mais leve, entendeu? Quando você estabelece essa relação que você conhece a coisa, então não é repetir experimentos em si, isso é uma condição, né, para você poder fazer a abstração, você saber que: "Olha, tenho que entender alguma coisa entre o azão e o azinho, né, entre ser menos denso que a água e flutuar, tem que ter uma relação entre essas 2 coisas". Quando você entende isso, né, se existe, né, uma relação de causalidade, né, aí sim você fez a indução. Porque quando estamos satisfeitos que o fato seja como concebemos, aí prosseguimos para a indução. Apesar de não sabermos a natureza da relação causal, apenas que ela é. Então, primeiro você faz os experimentos, na verdade você elimina coisas que não podem ser causa, né? Aí quando você chega na única coisa que você está vendo que é a causa, você fica pensando até você entender qual que é a relação entre a causa e o efeito. Então, em resumo, indução é um processo puramente abstrativo e não silogístico. Ela é possível assim que vemos em uma ou mais instâncias que o efeito não é devido a uma circunstância acidental, mas pertence essencialmente ao tipo, né? Então, é desse objeto ter esse efeito, né? Ter esse fenômeno. Sabemos isso ou conhecendo a natureza da conexão causal entre da conexão entre causa e efeito, ou pelo reconhecimento racional dessa conexão. Então, tem um tipo específico de indução, né? Que é o chamado silogismo indutivo. Então ele também é um processo em que a gente vai de um particular para um geral, mas a gente faz isso pegando várias partes de um todo e mostrando que algo se aplica a cada uma delas. E a gente faz isso silogisticamente, né? Então a gente descreve assim, seria tipo um dictum, né, desse silogismo indutivo. Um atributo que é afirmado de cada uma das partes de um todo lógico pode ser afirmado do todo, ou se ele é negado de cada uma das partes de um todo lógico, ele pode ser negado do todo, né? No dictum da dedução, né, você dizer algo do todo, isso necessariamente dizia algo de cada uma das partes, né, de todas as partes. Aqui a gente pega cada uma das partes, diz algo a respeito delas, então a gente afirma esse algo do todo. Então, basicamente, o Padre Jorge coloca assim: a conclusão que a gente quer chegar é que todo o M é P. Então, a gente tem um M, a gente. Eu vou fazer de trás para frente, né? A gente pega o M e a gente divide ele em partes, né? S1, S2, S3. E aí, cada uma dessas partes tem a característica P. Então, S1 é P, S2 é P, S3 é P, né? Distribuidamente, como o Padre Jorge gosta de falar, né? Eu acho que os antigos também, né? Então, se cada uma dessas partes é P, esse S1, S2, S3 é P, e eles todos juntos, né? Só eles juntos formam o M, então tudo que é M é P, porque cada uma das partes do M é P. Então, não é muito difícil, né? Mas esse tipo de argumento é muito usado por Euclides, né, que ele separava assim, ele fazia uma demonstração para o triângulo equilátero, uma para o escaleno e uma para o isósceles, né? Porque às vezes a demonstração tem que ser um pouquinho diferente, né? Mas o Aristóteles ele alerta para a gente, apesar de que Aristóteles é bem anterior a Euclides, né? Mas que eu saiba, né? Mas Aristóteles já tinha visto esse tipo de argumento nos geômetras, né? Ele fala assim, eh, se apenas mostramos que P está em cada uma das partes de M, não temos uma proposição universal no sentido completo do termo, né? Deixa eu ver se ele coloca aqui. Esse silogismo não nos mostra uma lei
conectando M e P. É engraçado, né, porque a gente chegou à conclusão aqui de que todo o M é P, mas se a gente pensar bem, pois o motivo pelo qual P pertença a cada uma das partes pode ser diferente. Então, nos analíticos anteriores, livro 1, capítulo 5, ou não sei se é livro 1, parágrafo 5, né? Aristóteles diz que aquele que provou separadamente que os isósceles, equiláteros e escalenos têm 180 graus, não pode dizer isso de todos os triângulos enquanto tais. Quer dizer, assim, ele pode dizer de todos os triângulos, porque todos os triângulos são isósceles, escalenos e equiláteros, ou um ou outro, né? Mas a questão é que isso pode ser uma propriedade dos escalenos, uma propriedade dos equiláteros e dos isósceles, e não dos triângulos enquanto tais, né? É uma propriedade das partes e não do todo enquanto todo, né? A maneira que eu pensei de explicar isso, que para mim faz sentido, é se imagina que algum alienígena tenha visitado, totalmente especulação, né, visitado a Terra muito antigamente, né, quando não haviam animais bípedes, né. Eu imagino que tem uma época em que todos os animais eram quadrúpedes, né. Acho que os bípedes vieram depois, né, são mais os primatas, assim. Então ele vai olhar, ele vai pegar cada uma das espécies de animais e vai falar: "Tal animal é quadrúpede, esse aqui também é quadrúpede, blá-blá-blá", e depois que ele pegar todos os animais, né, ele olha um por vez, e ele chega à conclusão de que todos os animais são quadrúpedes. Mas não é necessário do animal ser quadrúpede, isso não é uma é que os animais que tem são quadrúpedes, mas ser animal não está necessariamente conectado a ser quadrúpede, né. É algo empírico, por assim dizer, né, sintético. Então, ele está afirmando algo de todos os animais, mas isso não trata do animal em si, é mais das espécies que existiam naquele momento, né. Então, é mais ou menos essa maneira que eu pensei para entender isso, né. Aí, o Padre Jorge separa entre a indução, perfeita e imperfeita. Tem uma questão da diferença entre beleza, tá aqui. Então, na indução perfeita, nós dizemos algo de cada um dos membros de uma classe, então não necessariamente de uma espécie, né. E por meio disso afirmamos o mesmo da classe toda. Então ela é basicamente uma enumeração, porque quando a gente fala de uma espécie, você nunca vai poder, hã, olhar para todos os leões que existem, né, ou todos os homens. Mas quando eu pego um grupo, uma classe, que seria assim um grupinho, por assim dizer, e aí esse grupo pode ser finito, né, e aí você consegue olhar para todos eles e dizer e confirmar uma característica que é comum a eles, né. O Padre Jorge dá o exemplo dos apóstolos de Cristo, né, então, assim, a gente pega Pedro, André, Tiago, João, nã eram judeus, né, são judeus. Todos eles são os apóstolos, né, os apóstolos são apenas eles, ninguém mais. Então todos os apóstolos eram judeus. Então, isso seria uma indução perfeita, porque eu olhei para todos os casos, acho que eu bati no fone um pouquinho, mas, eu olhei para todos os casos de ser apóstolo de Cristo, né, e concluí de todos eles que eles são judeus. Então é uma indução perfeita, não tem como estar errada, porque eu olhei para todos eles, olhei para cada um e consegui chegar a essa generalização, né. Então o Padre Jorge fala assim, ela, né, a indução perfeita pode ser descrita de forma muito parecida com o silogismo indutivo, mas ela é muito diferente. Na enumeração, não há partes lógicas, mas indivíduos, né. Então aqui a gente falou, João, Tiago, Mateus, Pedro, André, né, são indivíduos que são os apóstolos. Naquele caso do silogismo indutivo, a gente deu 2 exemplos, né, eu dei os exemplos das espécies de animais, então, quer dizer, é um todo, né, é uma espécie, e no caso do Euclides era também grupos de triângulos, né, então triângulos equiláteros, isósceles, escalenos, e a diferença é que você nunca vai poder pegar todos os indivíduos da espécie triângulo, nem da espécie triângulo equilátero, escaleno, isósceles, nem de todas as espécies animais, né. Então essa é a diferença, que o silogismo indutivo, ele permite a gente tratar de usar espécies, né, para compor um gênero, e a indução perfeita tem que tratar de indivíduos. O Padre Jorge fala, a indução perfeita é contar cabeças, né. Então, aí, na indução perfeita, a enumeração é puramente sensível, é uma questão de contar cabeças, né. Nem faz muito sentido a gente falar de enumeração para o silogismo indutivo, talvez uma enumeração de casos possíveis, né, cada um deles com infinitos
seres, né, como existem infinitos triângulos equiláteros, né. Então a conclusão desse processo é apenas um resumo. Podemos tirar inferências delas, né, mas essa proposição geral, entre aspas, né, pressupõe o conhecimento de cada um dos casos. Quando chegamos a uma conclusão geral após enumerarmos apenas alguns membros da classe, temos uma indução imperfeita. Porém, precisamos de algum motivo para supor a conexão causal. Então, a imperfeita é o que a gente falou de uma espécie, né? Eu não posso contar todos os indivíduos leões, mas eu quero dizer coisas que sejam válidas a respeito de todos os leões, né? Então, a gente tem que entender uma relação causal. Para espécies é diferente, é estranho, né? Porque não tem uma relação causal, por exemplo, entre leão e ser animal, né? A gente fica, acho que estranho descrever, porque a gente acho que a gente pensa muito em causal como causa eficiente, né. Tal coisa bateu em tal coisa que empurrou tal coisa para lá, né, mas você consegue fazer a conexão que o leão é um animal, né, porque esse é o tipo de ser que ele é, né. Mas é engraçado que indução imperfeita, porque ela é mais difícil, né, porque você não pode contar todos os indivíduos, né, mas por outro lado, esse é o tipo mais legal de indução, porque eu quero pegar alguns indivíduos só, alguns casos específicos e dizer coisas a respeito de todos, né. Eu não quero ter que contar tudo sempre, né. Tem vezes até que isso é impossível, né, então esse nome imperfeito e perfeito, beleza, dá para entender, mas acho que fica muito feio para indução imperfeita, sendo que ela é muito legal e que ela é a mais importante, na verdade, né. Então, basicamente isso. Mas acabou já, vamos para os exercícios do capítulo 14. A gente vai falar bastante ainda por causa da ciência, né, de um pouco mais de indução, mais para frente, né. Mas analise a concepção de causa como usada na investigação indutiva, né, então, porque na linguagem comum a gente pode chamar várias coisas de causas, né, mas aqui a gente tem uma diferença entre, condição e causa, que para a gente fazer a generalização, né, a generalização, né, a gente tem que olhar para aquilo que faz o fenômeno ser o que é, aí a gente consegue a fazer a indução, né. Então, definir, né, causa. Defina precisamente o que a ciência entende por causa de um evento, né? Então, se você fez a outra, seja, beleza, esquece. Mas ilustre sua definição com um exemplo típico de causação como determinada por experiência. Explique a diferença entre a definição anterior de causa e a de soma de todas as condições das quais depende a ocorrência de um evento, né? Você vê que tem uma definição, seria uma definição incorreta, mas que o John Stuart Mill gostava bastante, né, de colocar a causa como todas as condições de um fenômeno, né. Diferencia o significado popular do significado científico de causa. Descreva cuidadosamente o processo indutivo pelo qual nós passamos dos fatos particulares para uma lei universal. Considere em qual medida e por quais razões a multiplicação das instâncias é necessária para a formação da indução válida, né. A gente viu que é tem pode ser útil, mas não é o passo decisivo, né. Explique e ilustre a natureza da indução em sua relação com a dedução. Então, mostre a diferença entre cada uma das duas, né. Ilustre a importância de ambos os processos na ciência, por meio de exemplos tirados das ciências naturais. Os exemplos é mais difícil de achar, né, vai ter que, pensar um pouquinho, né. Explicite e examine sobre o que está as seguin baseadas as seguintes afirmações. Nossa, ficou tudo errado ali a concordância, né. Nenhuma inferência é possível a menos que uma proposição geral esteja por trás. Interessante, né. Descreva o silogismo indutivo de Aristóteles, estime o seu valor lógico e utilidade prática, e diga se, na sua opinião, ele é corretamente chamado de indutivo. Examine se a indução perfeita é um processo indutivo. E é isso, galera. Acabou. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima. Semana que vai ser, acho que o uniformidade da natureza. A gente vai entrar um pouquinho mais de detalhe nisso, beleza? Muito obrigado, até a próxima.